Tá vendo? Um outro texto interessante, eu estou falando de texto para você ver como as pessoas da Bíblia não tinham como usar uma linguagem para explicar o futuro. Eles viam o futuro, mas não sabiam explicar. Tem um texto de Isaías que vai falar quando em 1948 a nação de Israel foi restaurada, que o profeta vai dizer assim: e eu vejo o povo voltando para a sua terra como que em asas de águia. O que é que ele estava falando de asas de águia? De avião, coitado. Mas ele não sabe o que é avião. Mas ele está vendo um monte de gente. Ele olha e diz: é uma águia gigante. É a linguagem dele. O cara está vivendo 700 anos antes de Cristo. Como é que ele vai saber descrever avião? Vocês estão pegando? Se alguém quiser falar, fica à vontade, viu? Não deixa eu falando aqui sozinho, não. Aí, então, a linguagem da Bíblia, por exemplo, na época de João não tem a palavra meteoro, meteorito. Então ele vai descrever uma estrela caindo do céu na terra. A gente sabe que não é uma estrela. Uma estrela acabaria com o nosso planeta. Mas ele está vendo o quê? Meteoros e meteoritos. Ele vai usar a linguagem que na época ele conhecia. Era uma estrela caindo. Então, a linguagem da Bíblia é uma linguagem que eles viam o futuro. Eles acessaram o futuro, mas não tinham como explicar. Por exemplo, João vai falar que no futuro as pessoas adorarão a imagem da besta. Hoje a gente já sabe que o futuro é um futuro que vai ser controlado por robôs falantes. Lá no Japão os caras já têm lá os seus robôzinhos de carne sintética, que é a carne de um ser humano. Inclusive, os jovens que são infelizes no relacionamento e não conseguem se casar, lá estão produzindo robôzinho bonitinho, em série. O cara não conseguiu casar, não, compra uma robôzinha aí e se casa. É o futuro. Olha o menino lá atrás sorrindo lá. Vai chegar no Brasil também, viu? João vê o futuro, diz que uma imagem sendo adorada, e a imagem fala. Ele está vendo o futuro, mas não sabe explicar o que é um robô falando e se comunicando. Então ele vai usar a linguagem da época, porque no Império Romano já foi descoberto que lá os imperadores também já tinham as suas estátuas, que de alguma forma e através de um sistema analógico as estátuas do primeiro século já conseguiram se comunicar. Então João pega uma ilustração da época e aponta para o futuro vendo o que vai acontecer, mas não tem uma linguagem adequada para falar daquilo que vem no futuro. Então eu estou falando isso só para dizer para você que a Bíblia carrega essa linguagem muito profética. Eles vão tentar usar o melhor que eles podem da sua linguagem para descrever o que eles não conseguem entender bem. Então a gente que vai ler na Bíblia é que tem que ir pedindo direção de Deus para ir discernindo as Escrituras. Amém? Então nós temos aqui a eternidade, viu? Nós temos aqui a eternidade. Quando o homem pecou aqui no Gênesis, quando o homem peca aqui no Gênesis, até então não tinha mundo dos mortos e não tinha nada do que na frente vai surgir. É com o pecado de Adão que aqui embaixo, noutra dimensão, vai surgir o mundo dos mortos. Aqui, esse mundo dos mortos, segura aqui para mim, Netão, vai estar dividido em, olha isso aqui, Sheol e lugar de tormento. Aqui nós temos o abismo. Sheol, esse Sheol é chamado também de seio de Abraão. Aqui nós temos o Hades. Isso aqui é o estado intermediário. Que nós temos o Hades. Toda pessoa, só explicando, isso aqui não existia até que Adão pecasse. No momento que Adão pecou, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por esse pecado do homem entrou a morte. Então no momento que a morte surge no mundo, tem que surgir também o império da morte que está aqui embaixo. Então a partir desse momento, toda pessoa no Antigo Testamento que morre, o justo morreu, ele desce para cá, para o seio de Abraão.
Toda pessoa ímpia que morreu no Antigo Testamento desce para cá, para o lugar de tormento. Vai acontecer um negócio no livro de Gênesis capítulo 6, que as pessoas não querem falar sobre isso, que dá polêmica. Eu vou só aqui dar uma citada. É que não tinha esse abismo, só tinha Sheol e Hades. Mas lá no livro de Gênesis capítulo 6 vai falar de uma categoria de seres chamada Filho de Deus, que não era gente. Foi a partir do ano 300, 400 depois de Cristo que começaram a mudar a história. Mas até então a igreja primitiva aceitava o fato de que lá em Gênesis 6, um grupo de anjos vai se materializar, que é o que Judas e Pedro vai dizer que esses anjos, vamos só ler aqui para me explicar. Coloca a segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, para explicar melhor. Aí você diz assim, mas não era para falar, não era da última hora? Pois é, mas se eu não explicar isso aqui, não vai adiantar nada. Segunda de Pedro 2, procura o versículo 4. Todo mundo junto, bora lá. 1, 2, 3. Porque se Deus não poupou antes que pecaram, mas havendo lançado em pé, os entregou à cadeia da escuridão, e ficando reservado para o juízo. Agora Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Quer dizer, só tem um capítulo mesmo. Judas, versículo 8 e 9. Passa. Não, acho que tem que voltar um pouquinho. Volta aí os versículos. Aí, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação com aqueles, quem eram aqueles? Volta aí no versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Agora vai para o versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo se entregue à fornicação como aqueles, aqueles é os anjos do versículo anterior. Está dizendo que o pecado de Sodoma e Gomorra foi um pecado parecido com os dois anjos. Então, se o pecado de Sodoma e Gomorra, aí o contexto é um pecado de sexualidade, então aqueles anjos que ele está falando ali foram anjos que pecaram na área da sexualidade, deixaram o seu estado e vieram para a terra e assumiram um corpo de gente. É tanto que o texto diz assim, ó, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui está falando que tem um grupo de anjos que lá no período ali do dilúvio eles desceram para a terra e assumiram o corpo de gente e seduziram as mulheres antes do dilúvio. É tanto que os gregos vão dizer que eles são os semideuses. Os gregos vão falar disso, os egípcios vão falar disso. Ou seja, na cultura antiga todo mundo sabia que aconteceu um negócio muito estranho na terra, que foi quando seres angelicais se contaminaram descendo para a terra, assumiram o corpo de gente e seduziram mulheres, gerando filhos híbridos, anormais, mexendo no material genético. E esses anjos que se corromperam, Deus os puniu. Como foi que Deus puniu eles? Preparando o abismo e lançando esses anjos aqui no abismo, chamado de abismo sem fundo, onde aqueles estão em tormento, e a Bíblia diz que eles ficaram aqui aguardando a sentença de Deus. Aqui surgiu o que nós chamamos de Tártaro. Então nós temos o Sheol, nós temos o Hades, nós temos o Tártaro, e temos uma última palavra que é Geena ou Geena, que quer dizer de fato lago de fogo e inferno. Nesse exato momento, nem o diabo, nem os demônios estão no inferno, porque o inferno, nem no lago de fogo, não tem ninguém nele ainda. O que acontece? Quando uma pessoa justa morria no Antigo Testamento, vinha para o seio de Abraão e ficava aqui em descanso, mas no mundo dos mortos. Uma pessoa ímpia, quando morria, descia para o Hades e aqui ficava em tormento. Era isso aqui no Antigo Testamento. O
que vai acontecer? Quando Jesus vai morrer aqui na cruz, quando Jesus morrer aqui na cruz, algo muito lindo vai acontecer. Ele vai descer para cá, para o mundo dos mortos, e ele vai fazer uma visita nesse lugar aqui, onde estão esses seres, para declarar a vitória dele na cruz. Depois, ele vai vir aqui no Sheol e vai para o seio de Abraão, e daqui ele vai pegar o seio de Abraão e todos os justos que estão aqui. Aqui está Abraão, aqui está Isaac, aqui está Jacó, aqui está José, aqui está todo mundo. Só teve no Antigo Testamento 3 seres humanos que não vieram para cá. Enoque, que foi levado para a eternidade em corpo. Elias, que foi levado para a eternidade em corpo. E Moisés, que embora morreu e o corpo ficou aqui, mas o espírito foi levado para cá. Mas todos os outros, quando morreram, desceram para cá, para baixo. Alguém está pegando? Está difícil de entender? Não, né? Pronto. Vai desculpando os riscos. A ideia é só fazer a sua mente pensar, raciocinar. Se eu estiver só falando, fica difícil. Mas quando eu faço um desenho, uma ilustração, um risco de nada, você consegue entender o que a gente está tentando tratar. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, e ele desce para cá, ele declara a vitória dele sobre esses seres, e ele pega agora o seio de Abraão. Aqui ele vai começar a derrotar a morte, porque até então nenhum ser que está aqui e vem para cá consegue voltar para cá e ficar vivo para sempre. Todos que Jesus ressuscitou, morreu, voltou para cá de novo. A morte controla tudo. Então quando Jesus morre na cruz e ele desce para cá, ele vai dar uma volta aqui e vai dar uma volta aqui. A morte vai querer segurar ele aqui. Então nesse momento em que o domínio da morte está estabelecido e o Hades está controlando tudo, vai acontecer Isaías 63. Coloca para nós Isaías 63. Isaías 63. Isso aí, como eu disse, você tem que ler a Bíblia entendendo que a Bíblia tem uma linguagem e uma revelação. Aqui é a pergunta do mundo dos mortos, perguntando quem é aquele que está descendo para dentro do mundo dos mortos e está chegando lá com cara de vitorioso. Aqui é o grito do povo que está lá no mundo dos mortos. A pergunta é: quem é este que vem de Edom e de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Aí a resposta de Jesus para o mundo dos mortos é: eu que falo em justiça e sou poderoso para salvar. Continua. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daqueles que pisam no lagar? Aí a resposta de Jesus: eu sozinho pisei no lagar. Que é uma expressão de eu enfrentei a ira de Deus, enfrentei os inimigos de Deus sozinho lá na cruz. E aí eu vejo só: e dos povos ninguém ouve comigo. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Passa aí. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus remidos é chegado. Essas palavras Jesus declarou lá no mundo dos mortos. Então quando ele desce aqui para o mundo dos mortos, ele vai tomar a chave da morte e do inferno. Que a gente diz inferno, mas o nome é Hades. O verdadeiro inferno, não tem ninguém lá sendo atormentado não. Quando a gente diz assim, fulano morreu e foi para o inferno, na verdade não é inferno, é Hades. Inferno ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar o inferno? É o falso profeta e o anticristo no final da grande tribulação. E depois os condenados, juntamente com Satanás, que vai ser lançado no lago de fogo. Então, por enquanto, quando uma pessoa morre sem Cristo, porque o seio de Abraão, vou já dizer, quando Jesus ressuscitou, ele levou para o céu, não deixou mais aqui embaixo, só ficou lá embaixo o Hades. Então, uma pessoa que morre sem Cristo, desce para o Hades, para esse lugar de tormento. Aquela história que Jesus conta. É como você, o
Moisés, né? Que não foi cuidado. Isso, exatamente. É o que eu citei aqui agora, certo? Então, isso aqui é importante saber. Por que eu estou dizendo isso? Porque a escatologia depende disso aqui. Se eu não explicar isso aqui, se você não entender isso aqui, porque o fim dos tempos começa da cruz em diante. Paulo vai dizer assim: filhinhos, nós estamos nos últimos tempos. Pedro pregou dizendo, já é os últimos dias. E João vai dizer, já é a última hora. A partir da cruz já começou o início do fim dos tempos. Então, últimos tempos, último dia, última hora. Aí, beleza. Se na época de João já era a última hora, se fosse hoje, o teor profético seria assim: filhinhos, já estamos nos últimos minutos para que chegue a consumação de todas as coisas. Amém? Amém. Então, se na época de Pedro, de Paulo, era últimos tempos, Pedro disse que era últimos dias, e João disse que é a última hora, então já está muito próximo o dia do arrebatamento da igreja. Isso aqui é necessário a gente entender, para que a gente possa viver com esse espírito de espera do arrebatamento da igreja. Infelizmente, nós da igreja odiera, nós estamos perdendo o gosto pelo arrebatamento da igreja. Se falar de arrebatamento da igreja para os crentes, oh meu Deus, agora não, está difícil, eu nem me sinto preparado. As pessoas perderam a paixão pelo arrebatamento da igreja. Eu acho que eu já até falei aqui uma vez, que a maioria das pessoas, quando fala de arrebatamento da igreja, não vê arrebatamento da igreja como esperança. Eles veem arrebatamento da igreja como assombro, como medo. É tanto que a maioria das pessoas que sonha com o arrebatamento da igreja, ela nunca sonha subindo, ela só sonha ficando. Não tem uma coisa errada não. Toda pessoa que fala para mim que sonhou com o arrebatamento da igreja, ela nunca diz que subiu. Ela nunca diz, oh, foi maravilhoso naquele sonho. Ela só diz que todo mundo subiu e ela ficou. Está tudo errado. Porque Paulo diz que quando se fala do arrebatamento da igreja, da vida de Jesus, nós temos que estar com o coração cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de desejo para que esse dia aconteça logo. Então, se nós não temos ânimo por isso, prova é de que de fato a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã está em deficiência. Alguém está pegando? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Apaga aqui novamente, tá? Aí você pega o microfone. Sim. Quando Jesus desceu, quando ele desceu ao abismo, lá ele pregou para aquelas pessoas que nunca tinham ouvido também o Evangelho. Sim. Quando a Bíblia diz pregou, né, e diz que ele proclamou, né, é exatamente a declaração, porque a Bíblia não diz que tanto o céu como a terra, os que estão debaixo da terra, tem que reconhecer que Jesus é o Senhor. Então, os céus já tinham reconhecido, a terra também, então ele precisa declarar para todo esse mundo aqui que ele é o Salvador. Só que quem morreu perdido está perdido. Esse pregar para os espíritos em prisão é exatamente essa declaração para o mundo dos mortos de que ele controla agora o mundo dos mortos. É tanto que ele, quando ele vai sair daí, ele vai subir levando a chave da morte e do Hades. Pronto, ou seja, ele pode agora, antes de Jesus ressuscitar, ele não podia dizer isso aqui não, porque ele vai dizer, só depois que ele ressuscita, ele diz assim: todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Por que ele não podia dizer antes? Porque ele não tinha ido lá declarar lá embaixo. Mas agora ele pode dizer: todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Pronto, acabou. Ele desce lá embaixo para proclamar a vitória. Para quê? Proclamar a vitória para os espíritos que estão em prisão, para dizer para eles que a sentença deles é justa, porque eles estão aqui reclamando, eles não querem estar aqui, estão reclamando, eles precisam saber que a sentença é justa. E quando ele desce aqui para pregar, para proclamar, é proclamar para o povo que está no seio de Abraão, que acabou o tempo deles ficar aqui embaixo sob o governo da morte. Agora chegou a hora deles subir para cima, para estar no paraíso com Deus. Que aí agora o paraíso vai sair daqui e vai se instalar na eternidade. Amém? O senhor quer agregar mais alguma coisa?
Né? Irmãos, é sério, vocês podem falar, podem até agregar. Prepara o microfone aí. Apaga aqui, Netão, rapidinho enquanto. Pode apagar que eu faço o desenho novamente, cara. Paz do Senhor a todos, meu nome é Ramon. E eu queria fazer uma pergunta aqui. No começo o Senhor falou que depois que a terra descer, né, e antes de tudo acontecer, de vir a tribulação e tudo mais, eu queria perguntar que tem muitas igrejas da Assembleia de Deus que acreditam na pré-tribulação e tem outras que acreditam na após, que é o caso da presbiteriana, e tem poucas que acreditam no mid, né, que vai acontecer no meio da tribulação. E a pergunta que eu queria fazer é que a gente vai ser arrebatado antes da tribulação, no meio dela ou depois da tribulação. Beleza. Tu é da Assembleia de Deus? Né? Eu nem queria falar sobre isso porque, tipo assim, tá ficando muito normal no nosso meio as pessoas começam a dizer: eu sou pré, eu sou pós, eu sou meso, miso. Assim, eu acho que nós da Assembleia de Deus não era nem para nós estar discutindo esse tipo de assunto, entendeu? A tua pergunta é boa, para fins de estudo, mas eu digo assim: nós da Assembleia de Deus não deveríamos mais ter essa dúvida. O presbiteriano, dificilmente eu já vejo o presbiteriano tendo dúvida sobre essa questão. Ele não tem. O metodista não tem. Ele não tem. Mas nós da Assembleia de Deus fica direito para querer saber: será? Era para nós já ter uma fé firme sobre isso. Certo? Por quê? Porque se a gente fosse falar, como eu disse, termina que aqui vai ser bem simplificado. Só para vocês terem ideia, o assunto de escatologia é tão complexo que demora 6 meses dentro da faculdade para ser estudado ele todo. Então, em 1 hora não dá nem para nós brincar com isso aqui. Demora 6 meses na faculdade, a gente estudando toda semana 2 aulas para nós bater, fechar. Então, não dá. Mas assim, tem vários motivos na Bíblia para você perceber que tem uma diferença sobre isso. Certo? Sobre pré e sobre o pós. Por exemplo, a gente fala, eu vou falar já e vou tirar a dúvida, certo? Sobre essa questão, aí tu vai matar a dúvida e vai ficar melhor. Voltando aqui para o nosso desenho novamente, certo? Eu vou pedir para ele apagar, para ficar melhor da gente trabalhar isso. Terra 2, Terra 1. A cruz acontece aqui. Jesus ressuscita. Daqui ele leva o seio de Abraão, como eu disse, para as regiões celestiais. Quando eu digo regiões celestiais, estou falando do terceiro céu, porque tem outra. Tem uma dimensão aqui chamada de regiões celestiais, que é onde Satanás e os demônios estão. Como eu disse, o diabo não está lá no inferno, no Hades, como as pessoas dizem. Quando o diabo foi lançado, ele foi lançado do céu de Deus e caiu para esse lugar aqui chamado regiões celestiais, que Paulo vai dizer que potestades e principados, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, que estão nas regiões celestiais, que é aqui, não é no céu, é aqui, é uma dimensão que está acima da gente, onde aqui opera seres demoníacos. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus venceu lá na cruz, potestades e principados, agora nós podemos ser herdeiros dessas regiões celestiais onde os demônios estão operando, e nós vamos destronando eles daqui. Por isso que eu estou dizendo, é um assunto muito complexo para a gente tratar aqui. Mas Paulo vai dizer que através de Cristo nós agora estamos assentados nas regiões celestiais. Quer dizer que esses seres que caíram aqui, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, o meu corpo está na terra, mas o meu espírito já está começando a tirar esses seres daqui, e eu já estou começando a tomar posse dessas regiões celestiais. Isso aqui é complexo. Meu amigo William, você quer falar alguma coisa, meu amigo? Agregar alguma coisa? Fica à vontade, viu? Me ajude, se quiser aumentar um pouquinho mais. Nós estamos aqui para conversar juntos, viu? Então o que acontece? Nós temos aqui Cristo levando o seio de Abraão para as regiões celestiais, e a partir de agora começa o princípio da ressurreição. A primeira ressurreição acontece com Jesus, e aqueles que eu disse que ressuscitaram lá no momento que
Jesus deu um brado na cruz, as sepulturas se abriram. E muitos justos no terceiro dia ressuscitam com Jesus. É chamado de primícias. Essa primícia, junto com Jesus, vai subir para o céu. Aí agora, nós estamos nesta fase, daqui para a terra 2. Para a terra 2, vai acontecer arrebatamento, vai acontecer tribulação, grande tribulação, vai acontecer aqui uma batalha das nações, vai acontecer aqui, além da batalha das nações, a derrota do falso profeta e do anticristo. Cristo vai descer novamente para cá. Então é agora que a gente explica sobre isso. Porque depois que Jesus ressuscitou e Ele mandou nós pregarmos o Evangelho, nós estamos em contagem regressiva. A terra estava em agonia. A partir do momento que o homem pecou, a terra entrou em estado de agonia. Só que depois da cruz, começa a se intensificar o momento em que a mulher está prestes a dar luz. Agora, nesses últimos dias, nós estamos entrando no princípio das dores. Agora, no princípio das dores, é quando a mulher já está quase na hora de dar luz à criança. Certo? E tem um detalhe acerca do Apocalipse. O Apocalipse, ele vai acontecendo como se fosse uma espiral, que vai aumentando, até que se intensifica. Tudo que está no Apocalipse, em escala menor, já aconteceu e está aumentando. O livro do Apocalipse é um livro ecológico. A água sendo poluída, a vegetação sendo destruída, os animais morrendo, governos tirando. O Apocalipse está como se fosse uma espiral que vai aumentando, até que vai chegar uma hora que vai se tornar absurdo o que vai acontecer. Aí é a hora em que Cristo vai arrebatar a igreja. Amém? Está bem simples de entender? Quando nós chegamos aqui, nesse ponto do arrebatamento da igreja, por que nós precisamos saber diferenciar? Porque vai acontecer isso aqui, a vinda de Jesus, dividida em duas fases distintas. Jesus volta. Antes da grande tribulação para a igreja e volta no final da grande tribulação para salvar judeus, para trazer juízo sobre nações, que é o que vai acontecer, chamado julgamento das nações. Ok? Então, o próximo acontecimento profético, tirando os sinais que vem acontecendo, até o século, final do século XIX, o número de terremotos que alguém conseguiu detectar era muito pequeno. Agora, do século XX para o século XXI, aumentou o número de terremotos. A Terra está em agonia. Aí vem a questão das epidemias, que está aumentando. Vem a questão da fome, vem a questão das guerras. A Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, ceifou em torno de 70 milhões de pessoas. Esses são os sinais que, falando na linguagem do Apocalipse, como a espiral está se intensificando. Só para vocês terem uma ideia, já apareceu mais de 200 seres na terra, depois de Jesus dizendo, eu sou o Cristo. É claro que tem uns que são bem louquinhos, que a gente não é nem, mas tem uns camaradas, só que ainda vai piorar. O aumento da apostasia, o aumento do desvio da fé, o aumento de pessoas esfriando o seu amor, a sua disposição de servir a Deus, são sinais que está dando de que realmente está próximo o arrebatamento da igreja. Então, o que é que a gente precisa entender em relação a isso aqui? Quando o menino perguntou ali sobre antes ou depois, e eu falei que tem uma fase, Jesus primeiro vem para a sua noiva, que é a sua igreja, depois ele volta. É muito simples. Quando a Bíblia fala do arrebatamento da igreja, usa uma linguagem, ele vem como um ladrão. Quando a Bíblia fala, já no final da grande tribulação, que ele volta novamente, já diz que ele não vem como ladrão, ele vem exatamente, todo mundo vai ver, ninguém vai ser pego de surpresa, todo mundo vai ver, já dá para ver que tem uma diferença de uma coisa para outra. Certo? Só uma curiosidade acerca disso. O ladrão, ele não avisa a hora que vem. Segundo, o ladrão nunca vem buscar algo que não tem valor.
O ladrão, quando ele rouba, ele leva algo de valor. Simbolicamente falando, quando Jesus usa essa linguagem, ele está trazendo uma mensagem. Primeiro, para a igreja é rápido a sua vida. Segundo, a igreja tem valor para ele. É por isso que ele vem arrebatar a sua igreja. Amém? Então, a diferença, porque tem o arrebatamento da igreja, e no final da grande tribulação nós temos a vinda gloriosa de Cristo já voltando com a igreja. Então apaga aqui para mim poder só fazer a separação dos 7 anos. Se quiser falar alguma coisa, viu? Fica à vontade. Vai me dizendo o horário aí também, viu? Tá certo. Aqui nós temos arrebatamento final da grande tribulação. 7 anos. Os 3 anos e meio só de tribulação. E aqui os 3 últimos de grande tribulação. Ok. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, nesse momento aqui, que ele levar para as alturas, para regiões celestiais, aqui vai acontecer, aqui em cima, tribunal de Cristo, vai acontecer bodas do Cordeiro, e em seguida o retorno dele para a terra com a igreja. Isso aqui é interessante a gente perceber isso aqui. Aqui na eternidade, como eu disse, o tempo não passa como é aqui. Enquanto que aqui vai ser 7 anos, talvez aqui vai ser como se fosse poucos dias, porque aqui totalmente é diferente a forma como se conta. Então, Jesus arrebata a igreja, levou para cá, começa o tribunal de Cristo. Mas vamos voltar novamente para o que eu estava falando. No arrebatamento da igreja, ele vem como ladrão. Na segunda vinda aqui, que ele já volta para a igreja, todo olho o verá, ele não vem como ladrão. Nesse arrebatamento da igreja, vários trechos da Bíblia diz que ele vem para os seus. Aqui não. Todo olho o verá. No arrebatamento da igreja, ele não desce à terra. O texto diz que ele vem nos ares. Aqui não. Aqui diz que ele vai descer e colocar os pés sobre um monte lá em Jerusalém. Então já dá para ver que tem duas coisas acontecendo de forma diferente. Para aqueles que dizem que o arrebatamento vai acontecer depois da grande tribulação, já fica outro problema. Porque se Jesus está descendo para cá, para resolver esse dilema do anticristo, do falso profeta e etc., para implantar o milênio, já tem um dilema. Ele vai arrebatar a igreja. Para que ele vai pegar a igreja? Só para levar aqui em cima, aqui nos ares, e descer para a terra de novo. Que utilidade tem? Entendeu? Então, e aí eu poderia falar aqui por 1 hora das diferenças que mostram de que o pós-tribulacionismo tem erros graves na sua interpretação. Então, nós, igreja, Assembleia de Deus, cremos que de fato Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação. Por um outro fato interessante, que é o cuidado dele pela noiva dele. Ok? Na época de Jesus acontecia um caso interessante. Quando um rapaz queria casar, primeiro, ele ia até a casa dos pais da moça. Chegava lá, sentava e dizia que estava a fim de casar com a filha. Eles assinavam uma documentação, e nessa documentação que era assinada, ele deixava ali uma frase para ela: olha, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar uma morada, e em seguida, depois que eu preparar a morada, eu vou voltar para buscar você para o nosso casamento. Isso aqui era a cultura judaica na hora do casamento. O que acontecia? O rapaz noivava,
assinava a documentação, já pagava ali já uma quantia pela moça e voltava para a casa do pai dele. A partir daquele momento, ele não ia mais ver a menina. O que tinha? Ele chamava o seu melhor amigo, que era chamado amigo do noivo, chamava o melhor amigo, e esse amigo era que ficava levando o recado dele para a noiva, e a noiva mandava os recados dela para o noivo através desse amigo. De vez em quando ele mandava um presente para ela, mandava uma moeda para ela. Inclusive a história da dracma, da moça que perdeu a dracma, ali era exatamente porque uma mulher, uma jovem que estava noiva, e o noivo mandava para ela algumas moedas para ver se ela sabia gerenciar dinheiro. Se ela perdesse uma dessas moedas e chegasse o dia do casamento, quando o noivo chegasse e perguntasse: cadê o dinheiro que eu lhe enviei? E ela tivesse perdido uma moeda, estava dizendo: você não sabe cuidar de dinheiro. Você não é uma moça boa para se casar. Por isso é que a moça está dizendo assim: eu tenho que achar a minha dracma perdida. E ela acende a luz e ela vai a casa, porque se o noivo chega e ela perdeu a dracma, acabou. É por isso que ela estava desesperada quando Jesus contou a palavra. E aquela menina ali é a representação da igreja, que Jesus veio na terra, pagou a primeira parcela pelo sangue, assinou um documento espiritual e diz: agora você é minha noiva, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou preparar a morada. Enquanto isso, eu não posso vir aqui, mas eu vou mandar o meu amigo. Quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo de Deus. E é Ele que comunica no nosso coração, é Ele que leva a oração da noiva para o noivo, é Ele que traz a presença do noivo para a noiva. É por isso que nós estamos aqui nessa expectativa. O Espírito Santo é o amigo do noivo que está nos avivando todo dia. Era assim que o amigo do noivo fazia: olha, está chegando a hora do casamento, a casa já está terminando de ser preparada, olha, qualquer hora dessa acontece. E a noiva ficava naquela expectativa. É por isso que também nós, como crentes, temos que estar nessa expectativa. Qualquer hora o noivo vai chegar. Então isso aqui é necessário entender. Agora o desafio para a noiva é o seguinte: não perder a dracma que Ele nos deu. Amém? Olhe para alguém do lado, acorde essa pessoa e diga: não perca a dracma que o noivo te deu. Não perca a dracma que o noivo te deu. Ok, quando chegava o dia do casamento, aqui tem um detalhe interessante. Geralmente era o pai que dizia a hora certa do casamento. Por isso é que Jesus diz assim, acerca desse dia: nem os anjos e nem o filho, mas unicamente meu pai. Jesus está usando uma linguagem da época, para o povo entender melhor coisas espirituais. Porque se a gente fosse falar na linguagem espiritual, ninguém entendeu. O Nicodemos, que tinha 60 anos de teologia, ele disse assim: rapaz, eu estou falando de coisas da terra, eu não entendo, mas não se eu falar de coisas espirituais. Entender nunca. Então, quando chegava a hora, aí o noivo preparava a sua carruagem e mandava o amigo da frente correndo. Vai na frente alertando. Aí vem o noivo. Aí o amigo ia na frente. Aí vem o noivo está chegando. Chegou a hora do casamento. Imediatamente a noiva, recebendo esse impacto do amigo do noivo, ela já começava: chama as amigas, prepara a lamparina. Porque era costume, na época, a moça ser levada na parte da tarde entrando à noite. Só que na parábola que Jesus contou das 10 virgens, lá diz que ele demorou mais do que esperado. Fala exatamente desse negócio, que a gente está assim: faz tempo, que diz que ele vem e nunca veio, faz tempo. Inclusive os zombadores vão se levantar desse jeito. Faz tempo que os crentes dizem que ele vem e nunca veio. Essa aparente demora é para nós que somos apressados. Mas a própria Bíblia vai dizer que Deus não tarda em cumprir a sua promessa e de vir buscar a sua igreja. É tanto que várias vezes: eis que cedo venho sem demora. Apocalipse 22 diz: guarda que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Então, essa aparente demora é para nós. No relógio de Deus está tudo ok, está tudo organizado. O problema é que nessa aparente demora a nossa fé está se acabando. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará a fé da terra? É essa aparente demora que está fazendo com que os crentes percam o ânimo por completo. Amém? Alguma dúvida?
Então, só recapitulando o que o nosso amigo perguntou, nós da Assembleia de Deus não era para nós ficar antes ou depois, não. Nós temos que levar a sério a nossa doutrina. Nós temos que levar a sério o que a gente pregou faz tempo. E aí, você tem muita base na Bíblia para defender que Jesus vinha arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Eu falei, são umas 4 aqui. Mas se você for pegar a Bíblia, você vai ver como tem várias bases mostrando que de fato vai haver um arrebatamento da igreja. Aí as pessoas dizem assim, mas arrebatamento secreto, um Jesus que vem para a igreja? É muito simples. Depois que Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias no meio dos deles, mas o mundo nem sabia que ele ainda estava lá. Ele passou 40 dias ressuscitado, aparecendo só por discípulo, e o povo do mundo nem vai vir, ele não está morto, roubaram o corpo. Então, assim como, é interessante, porque lá no Monte das Oliveiras, o anjo disse assim, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, um dia ele vai voltar. Essa mesma forma inclui inclusive esse ambiente secreto, onde ele só aparece para os seus, mas não aparece para o mundo. Assim é o arrebatamento da igreja. Ele vem para os seus e o mundo não vai ver. O que o mundo vai perceber é a falta da igreja quando ela for retirada. Amém? Como vai ser o arrebatamento da igreja também é um mistério. A gente fica desenhando, né? Imagina que subiu. Mas na verdade, o arrebatamento da igreja vai ser algo, não vai ser assim, subiu. Não. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos vai ser a transformação do nosso corpo. Vai ser no abrir e fechar de olhos. O corpo corruptível, o corpo que envelhece, o corpo que adoece, no abrir e fechar de olhos vai ser tomado de revestimento de glória. Agora, a subida, aí é um mistério. A gente não sabe se vai subir devagarzinho, se vai ser rápido. Isso é um mistério. No abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que é a transformação do corpo. Às vezes a gente diz assim, Jesus vai levar a igreja no abrir e fechar de olhos. Não vai levar a igreja no abrir e fechar de olhos. Os nossos corpos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Aí, meu amigo, aí vai ser uma verdadeira revolução. Um dia desse, em um país muçulmano, deu uma enchente lá no país, e um cemitério inteiro, as sepulturas se abriram, do cemitério inteiro, e ficou um monte de sepultura aberta, e os ossos subiram para baixo. E o povo, meu irmão, da mais crente é assombrado mais. Os crentes diziam, meu Deus, foi um arrebatamento da igreja. Os ficaram assombrados porque a enchente, rapaz, levou os ossos, e as sepulturas se abriram. Bagunça mesmo vai ser no arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja vai ser confusão. Nós crentes não precisamos andar assombrados não, irmão. Viu? Nós crentes andamos se assombrando demais. A maior prova foi a pandemia. Crente da Assembleia de Deus bebeu água com cabelo. Crente da Assembleia de Deus se desesperou, ficou doido. Crente da Assembleia... Rapaz, moço, que fé é essa? Por isso é que é bom estudar escatologia, porque uma das razões para se estudar escatologia é que o nosso coração se enche de esperança e de encorajamento. Não precisa andar assombrado. Viu? E também entender isso vai evitar de você cair em muita besteira. Por exemplo, até o dia desse, está nem contando dele, eu vi um grupo de crentes da Assembleia de Deus, aquela briga besta, se o tal do chip é a marca da besta ou não. Não era para estar nessa besteira. Porque aí de novo vem um impacto contra a nossa fé. Ou então você não crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Porque marca da besta, número da besta, estátua da besta, é uma expressão para falar do anticristo se movendo na grande tribulação. Então no momento que um crente assembleando vem dizer que o chip é a marca da besta, ele já perdeu completamente as estribeiras. E eu até me arrisco a dizer que a marca da besta não é nada do que as pessoas estão dizendo. A marca na mão e a marca na testa é só uma linguagem que João está usando, porque lá no Império Romano, todo imperador mau era chamado de besta. Então quando a Bíblia fala da besta, 7 cabeças, é só simbologia. Não sei se você lembra, mas um tempo desse os crentes tinham medo da besta fera. Quem que lembra? Você lembra desse tempo? Rapaz, falar de besta fera para mim, eu já estava
besta é um animal selvagem. A Bíblia fala da besta, e besta não é de fato uma besta que vai aparecer. É um ser humano com uma mentalidade e uma personalidade bestial, diabólica, perversa, que é o imperador. Os imperadores da época de João eram chamados de besta. Jesus chamou Herodes de raposa por causa da perversidade dele. Então é uma linguagem. Na época de João era normal o imperador pegar os escravos deles, ferrar ele com ferro quente na testa e na mão. João usa essa linguagem simbólica para falar de algo muito mais profundo. Não é um chip na mão, meu irmão. Assim como a Bíblia diz que nós estamos selados com o Espírito Santo, ninguém está vendo nem na testa de ninguém aqui o selo do Espírito Santo. Assim também a marca da besta é um selo espiritual. A cabeça fala da mente, a mão fala das ações. Nessa época, todo mundo vai absorver a mentalidade dela e as ações dela, de sorte que comprar e vender tudo que vocês vão fazer vai ser movido pela mentalidade econômica diabólica do anticristo, com ações diabólicas. E isso aqui é que, assim como quando Jesus chegou, ninguém discerniu Jesus. Os homens estavam com a Bíblia toda aberta, a lei, está aqui, ele vem, não sei o quê. E Jesus, a lei dizia, ele vai vir montar no jumento. Jesus passa a montar no jumento, eles não perceberam que era Jesus. Assim também nós ficamos desenhando, vai ser assim, vai acontecer de forma que a gente nem imagina. A gente fica criando muita coisa e vai ser totalmente diferente. Amém? Então você vem falar negócio de chip, é a marca da besta, não caia nessa. Alguém levantou a mão lá atrás para fazer uma pergunta? Pergunta aí, meu brother. Não, na verdade era só sobre justamente o que o senhor acabou de falar. Sim. Às vezes a gente, por exemplo, sobre a dúvida do irmão aqui atrás, o senhor falou algo interessante, que não era para a gente ter essa dúvida, né? Nós da Assembleia, inclusive jovens também, né? De fato não era para ter, só que a gente percebe, se for comparar, por exemplo, o meio reformado com o meio pentecostal, por muito tempo a gente teve pecando nessa questão de estudo, né? Então não dá meio que para cobrar um estudo que a gente não teve, né? Assim, todos têm a independência de estudar a Bíblia, né? Mas existe uma responsabilidade dos que estão à frente de proporcionar estudos, até porque é algo bem complexo. Para tirar essas... Exatamente. E criar essa cultura também dentro da igreja. Só para você ter ideia, a Assembleia de Deus acordou agora que nós estamos tendo os primeiros fóruns pentecostais, que veio agora em Teresina. O primeiro fórum pentecostal, uma igreja da nossa dimensão, agora que nós estamos acordando. Então, por isso que eu disse, não era para ter, mas infelizmente, né? Mas eu fico feliz porque, por exemplo, isso que o Neton e a liderança está promovendo, e hoje nós estamos promovendo, está tendo muito simpósio, é para ir tirando essas dúvidas, para daqui um dia nós estarmos preparados para responder a razão da nossa fé. Amém? Alguma pergunta? É sobre o paraíso. O paraíso mesmo. Sim, porque a Testemunha de Jeová, ele falava, né? Eu também ouvi Testemunha de Jeová. Do paraíso, né? Que é ser aqui na terra. Aí eu queria saber, realmente, se é ser na terra ou as pessoas vão para o céu, descer, não sei. O paraíso. Sim, o paraíso. Como eu falei, que horas são? Vê aí. 9:02. Ih, rapaz, está na hora de acabar. O paraíso, como eu disse, que era chamado também de seio de Abraão, ele foi levado para... É tanto que Jesus disse assim para o ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quando Paulo, por exemplo, fala de estar com Cristo, que é exatamente, se Jesus disse que o ladrão estaria com ele no paraíso, e Jesus leva o paraíso para cima, e isso é prova, porque lá em Efésios Paulo vai dizer que ele pega cativo o cativeiro e sobe com ele, que era esse seio de Abraão que estava preso lá embaixo e leva para cima, porque depois ele foi para lá, para o céu. Então, logo ele estava dizendo que o ladrão estaria com ele no paraíso, lá em cima. Paulo também, quando ele fala, diz assim: eu estou preso aqui, escrevendo aos Filipenses, mas se eu pudesse, eu já morreria logo e partiria para estar com Cristo, que é bem melhor. Então ele já deixa entender que estar com Cristo é no céu. Depois ele vai dizer também, porque é de lá que nós aguardamos esta cidade, que é a cidade que está lá. Então, o paraíso está dentro da Nova Jerusalém. O paraíso é uma dimensão
dentro da Nova Jerusalém. Não é toda a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade enorme e o paraíso é uma faceta que está dentro da Nova Jerusalém. Acerca da sua pergunta se a gente mora no céu ou não, é aquele hino da harpa cristã que a gente canta assim: nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Vai chegar o dia que a Nova Jerusalém vai descer do céu e vai haver um casamento do céu com a terra. A mesma coisa do Éden. Quando lá no Éden diz a Bíblia que Deus descia toda hora, conversava com Adão, havia um casamento do céu com a terra, e o pecado rompeu esse casamento, divorciou. Lá no final, novamente, a Nova Jerusalém vai descer do céu, e não é pecado nós dizer que nós vamos morar no novo céu e na nova terra. Foi o que Pedro disse assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novo céu e nova terra. Então, nós vamos estar dentro da Nova Jerusalém, numa dimensão que liga o céu com a terra. Você percorre a terra a hora que quiser, a senhora entra na Nova Jerusalém a hora que quiser. A Nova Jerusalém vai ter porta aberta para você vir na terra a hora que quiser. A terra vai se casar com o céu novamente. Deu para entender, irmão? Então, nós vamos morar no céu? Vamos. Vamos morar na nova terra? Também. Nós aguardamos, pela sua promessa, um novo céu e nova terra. Amém? Eu acho que... Oi? Não, nós estamos falando de estado eterno. Do plano de Deus de nunca destruir a terra, mas regenerá-la pelo fogo e continuar o seu propósito. O desejo de Deus sempre foi que a central do céu estivesse na terra. No Éden esse vínculo foi quebrado, mas ele quer tanto morar na terra que ele manda fazer uma arcazinha dentro do tabernáculo, e ele vem habitar na terra. Depois manda fazer um templo, e ele vem habitar no templo. Aí a arca da aliança é destruída, aí ele resolve descer em carne, Emmanuel, Deus conosco, morando na terra. Aí Jesus morre, ressuscita, volta para o céu. Agora ele vem morar em nós pelo seu Espírito. Depois vem milênio, em que ele reina por 1000 anos. E por último, o estado eterno, em que novamente céu e terra estão juntos. Isso é o desejo de Deus. Amém? Se ela fala ela vai pegar fogo. Sim, é o fogo da purificação. Ela vai ser purificada. Na verdade, a Bíblia diz que esses céus e essa terra vai ser purificado pelo fogo, queimado pelo fogo, porque ele estava completamente poluído. É por isso que ele vai dizer: e vi um novo céu e vi uma nova terra. É a história da mulher parindo uma nova criatura. O William entregou a vida dele para Jesus. Digamos que o William era um pecador ruim, não prestava para coisa nenhuma. Vem aqui, William, vem aqui. Aí está aqui o William. Ele entrega a vida dele para Jesus. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Só que a cara do William é a mesma, mas ele agora é uma nova criatura. De velha criatura passou a ser nova criatura. Do mesmo jeito, é a mesma palavra grega para usar para nova criação. Dessa velha criação vai nascer uma nova criação. Amém? Deu para entender o que eu quis dizer? Irmãos, é como eu disse, o tempo é muito pequeno para a gente explorar tão grande assunto. Eu acho que aqui não deu nem para a gente brincar com a coisa. Mas foi bom para esse diálogo, para esse momento de comunhão com vocês. Deu para ou melhorar ou piorar a cabeça do bocado de gente, ficar com um monte de dúvida. Mas foi bom, aqui vocês conseguiram ter uma visão, um panorama, certo? O anticristo vai ser um ser encarnando o poder de Satanás, vai operando na terra, um cara altamente inteligente, com um poder de oratória extraordinário. Tem muita coisa que vai acontecer e nem deu para a gente entrar aqui, mas o importante é saber que dentro da nossa visão escatológica, o próximo grande evento escatológico é o arrebatamento da igreja. Vocês estão pegando? O próximo grande evento escatológico é o arrebatamento da igreja. Quando ele arrebatar a igreja, ele
desce dos céus com o espírito dos que já morreram, ressuscita os seus corpos, porque o corpo é a única coisa que habilita o ser humano para poder ser de fato um ser humano autêntico. É tanto que o próprio Jesus precisou de um corpo para entrar na terra. E qualquer espírito que esteja na terra, que não tenha corpo, a gente expulsa ele. Então o corpo é importante. Por isso que tem que ter ressurreição. Para nós poder habitar também a nova terra e o novo céu, tem que ter um corpo. Assim como precisamos de um corpo para estar nessa terra. Então ressuscita-se os mortos e nós os que estivermos vivos, porque Paulo acreditava no dia dele que ele ia ser arrebatado. O camarada não ficava dizendo, será daqui a mim? Não, ele disse, e nós os que estivermos vivos seremos juntamente arrebatados com ele, para se encontrar com o Senhor nos ares. Não é ele vindo para a terra, é nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Bora encerrar? É bom, me perdoa por ter passado no horário. Fique de pé, vamos fazer uma oração. E eu queria que você aproveitasse esse momento, a gente falando de escatologia, vinda de Jesus. Os irmãos aí que perguntaram, muito obrigado pela participação de vocês. Certo? Eu creio que nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento, como eu gosto de dizer, se Paulo dizia, é os últimos dias, últimos tempos, Pedro dizia, é os últimos dias, e João dizia, é a última hora, e faz tempo que ele dizia isso, irmão, então nós estamos nos últimos minutos. É como eu disse, a questão é que não se conta na eternidade como a gente conta aqui, mas está muito próximo ao arrebatamento da igreja. Entendeu? Então, acenda a esperança no seu coração. Não quer dizer que é para você ficar desanimado, porque às vezes também quando a gente fala disso, é o crente que já fica tão com medo que ele não quer mais nem estudar, não quer mais nem trabalhar, não quer mais nem namorar, não quer mais nem casar. Pô, vem logo, Deus, leva logo. Não, nós somos seres que caminhamos com essa esperança, mas a nossa teologia não nos impede de se manifestar na terra, porque nós somos o sal da terra e não o sal do céu. Nós somos a luz do mundo e não a luz do céu. Então, se ele arrebatar já, amém. Mas se não, nós vamos continuar influenciando a terra com a glória de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Bota um tecladozinho pra gente aí, um som de nós encerrarmos esse momento. Paulo disse que quando a gente falar sobre isso é para a gente alegrar o nosso coração, se consolar. Não é para a gente entrar em desespero e nem tristeza. Os últimos dias serão dias que realmente, de fato, haverá um esfriamento do amor muito grande, uma apostasia generalizada. Mas nós que estudamos isso, nós acreditamos que ainda vai haver alguns grandes derramamentos do Espírito Santo. Um primeiro grande derramamento, como fase, antecede esse momento do arrebatamento da igreja. Vai haver um grande despertamento do Espírito de Deus em nosso meio. Um outro derramamento do Espírito Santo vai acontecer na grande tribulação, onde você vai ver em torno de 144 mil judeus se convertendo. Vai haver um rebuliço. Tem gente que pensa que no arrebatamento da igreja, quando a igreja subir, a Bíblia vai sumir, vai desaparecer. Não, não vai. Deus vai continuar se movendo na terra e vai haver um grande derramamento do Espírito. E o último grande derramamento do Espírito vai ser no milênio, em que toda a terra se encherá da glória de Deus. É assim que a Bíblia diz. Então, como eu disse, tem 3 grandes derramamentos do Espírito. Antes do arrebatamento da igreja vai acontecer um mover. Só para você ter ideia, agora mesmo eu estava lendo que nos países que o Evangelho é perseguido, há uma explosão de despertamento espiritual acontecendo. Portas Abertas notificou que ali na região do Iraque, da Síria, mais de 1.500 cavernas de oração, onde os crentes se reúnem dentro das cavernas para orar. Como ele não pode se reunir como nós estamos aqui por causa da perseguição, tem jovens se sacrificando e orando dentro de cavernas. Círculos de oração sendo formados dentro de caverna, o povo clamando. E sabe o que me chama a atenção?
é que eles estão lá e uma das orações dos irmãos perseguidos é: Senhor, desperta as igrejas que vivem em países que têm liberdade cristã, para eles valorizarem o que tem, porque olha nós aqui. Então eu queria pedir para nós que estamos aqui, que tem liberdade para adorar, para glorificar a Deus, não perca tempo, adore a Deus, celebre a Deus, agradeça pela liberdade e enche o seu coração de ânimo pelo que está para acontecer. Eu não sei onde é que você vai estar, se vai ser no comércio, na loja, no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, no meio da rua. Eu não sei. Eu sei que no dia do arrebatamento, porque o arrebatamento da igreja vai ser em todas as horas. Vai ser 9 da manhã para alguém que está num país que lá é 9 da manhã, para outro um fuso horário, outro vai ser meia-noite, outro vai ser de madrugada. Então Jesus vai vir para todos nós em todas as horas. Mas eu não sei onde estaremos, mas eu sei que nós vamos ouvir esse toque dessa trombeta. E eu estou arrepiado aqui, porque eu fico imaginando alguém lá na loja, alguém no ambiente de trabalho, no meio daquela tarefa, quando o som da trombeta soar nos céus, os nossos corpos sendo transformados, o desespero das escolas, das faculdades, dos ambientes, onde as pessoas vão procurar e de repente a igreja de Cristo será tomada da terra. Tomada da terra é a palavra grega, rápido, puxado da terra. Assim como Deus fez com Enoque, sugou Enoque para dentro do mundo espiritual. Assim como Deus fez com Elias, puxou ele para cima e a roupa dele caiu por terra. Assim também será o arrebatamento da igreja. A igreja será puxada pelas regiões celestiais. Sabendo que é a última hora, conserte o seu coração com Deus, refaça a sua aliança, reveja seus valores, leve mais a sério a espiritualidade que tem, não perca o seu primeiro amor, não jogue fora aquilo que começou tão bem, não deixe esfriar. O mundo está indo de mal a pior, mas a igreja de Jesus a cada dia que passa está sendo revestida da glória de Deus. O pastor Hernani Santos tem uma visão incrível. Em 2019, 3 coisas iam acontecer no mundo nos últimos dias. Em 2019, ele até lançou um livro. 2019, está vindo sobre a terra uma pandemia. Depois da pandemia vai acontecer guerras. Isso foi em 2019. Muita gente até disse que o pastor Hernani era doido, estava ali tentando chamar a atenção das pessoas. 2019, uma visão que ele teve em oração. Mas a terceira coisa que o pastor Hernandes viu, depois desse ambiente de guerra, diz que viu vindo sobre a terra um grande avivamento. 2019, 2020, a pandemia tomou conta de tudo. A pandemia se encerrou, começou um ciclo de guerras acontecendo, e é Rússia, e é Ucrânia, e é Israel, e é Palestina. Já veio a pandemia, já veio as guerras, agora o próximo acontecimento é um grande avivamento que está chegando aí. Cristo vai encher o seu povo do seu espírito, porque quando acontecer o arrebatamento, ele vai levar crentes fracos, ele vai encher o seu povo e vai levar um povo cheio do seu espírito. Assim como foi para tirar o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz no Salmo, e não havia ninguém doente, ninguém fraco e ninguém enfermo quando o Senhor arrebatou o seu povo do Egito. É uma clara prova do arrebatamento da igreja. Haverá um mover do Espírito tão grande, enfermos serão curados na hora do arrebatamento da igreja. O paralítico que nunca andou, as pernas dele vai se consertar para receber o corpo glorioso. O cego vai ver, caroços vão desaparecer, as pessoas serão saradas, vai haver um mover muito forte para que a igreja seja arrebatada. Vocês estão com esse coração pronto para isso? Pai, muito obrigado por essa noite, pelo teu povo que aqui está. Espírito Santo, enche o nosso coração dessa esperança. Nós não vamos deixar, meu Deus, a nossa fé se esfriar. O diabo não vai arrancar a nossa esperança. Derrama teu Espírito nessa noite sobre nós, Senhor. Derrama teu Espírito, renova aqueles que estão frios. Aquece o coração daquele que está desanimado. Gente que entrou aqui pensando em parar, enche o coração dele de alegria dos céus para esperar o dia da trombeta.
últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os velhos vão ter sonhos proféticos. Os jovens terão visões. Oh, Ramacanda, Ramacera, Manacera, Macanda. Derrama, meu Deus, no meio do teu povo o teu espírito. Se esta é a última hora, Senhor, que se levante os trabalhadores da última hora. Que se levante os trabalhadores da última hora que vão fazer a diferença na escola, na faculdade, no trabalho. Que se levante os trabalhadores da última hora que vão se entregar por completo, meu Deus. Mantenha a tua igreja nesse espírito de ativação e de espera, na expectativa de que em breve que estejam aqui tenham a infelicidade de saber que a igreja foi arrebatada nesse cara. Eu não quero ter a infelicidade de saber que um de nós que estava aqui nessa noite perdeu o chamado. Não. Por isso, nessa noite, se desespere na presença dele. Se entrega. Tem alguém aqui que quer vir aqui na frente porque sente que a sua aliança com Deus está comprometida? E não quer perder esse momento? Venha aqui na frente, se ajoelhe aqui. Venha, aproveite. Sente que a sua aliança com Deus está comprometida. Sente que a sua aliança com Deus não está como era no início. Venha aqui na frente, venha. Essa música. Senhor Jesus, nós não queremos perder de forma alguma o rapto da tua igreja. Não, nós não queremos perder. Por isso os teus filhos que estão aqui na frente, meu Deus, sentem que há algo, que a sua consciência nos acusa de que precisa ser limpa para poder estar pronto para esse momento. Pelo teu sangue limpa a consciência. Remove o sentimento de culpa. Remove, meu Deus, fraquezas todos nós temos, mas o teu Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Que eles recebam a renovação dos céus para continuar de pé, para continuar firme, vencendo as tentações, vencendo, meu Deus, os desafios. Como a igreja do século XXI enfrenta desafios, é tanta coisa para fazer, é trabalho, é tarefas. E no meio disso tudo, a nossa fé termina que vai ser abafada. Mas o Espírito de Deus está aqui sobre nós nessa noite para renovar, para nos encher de fé e de esperança. Meu Deus, que a tua igreja se mantenha firme, que essa mocidade se mantenha firme, que a igreja que está aqui reunida nessa noite se mantenha firme, até que nós ouçamos o toque da trombeta. Em nome de Jesus. Abraça seu irmão e diga assim: eu quero te ver no céu. Diga aí, diga. Abraça aí seu irmão e diga: eu quero te ver no céu. Abraça uns 4 aí, vai. Fala para ele: eu quero te ver no céu. Porque lá no céu nós vamos se conhecer, viu? Nós vamos se conhecer lá no céu. Amém? E que essa esperança esteja viva no seu coração. Glória a Deus. Sente um pouquinho. Já estamos encerrando. 5 minutinhos. Enquanto a irmã Nayane vai louvar o Senhor, nós iremos recolher a nossa oferta. E logo após o nosso pastor presbítero Marcos está fazendo as considerações finais, tá bom? Essa aqui é um dos obreiros que possa recolher a oferta.